Olá, pessoal. Oi, Bibia. Eu fui incumbida aqui de uma tarefa difícil, que é gravar um depoimento sobre a Bibia Gregori, e me reservaram 5 minutos para isso. É uma tarefa ainda mais difícil, porque eu e Bibia, a gente não se encontra presencialmente há mais de 1 ano e meio por conta da pandemia, né? Eu tenho que segurar um pouco a emoção aqui. E desde que eu comecei a minha trajetória como pesquisadora, eu acho que nunca ficamos tanto tempo sem nos encontrar, eu e a Bibi. A gente se conheceu em 2004, quando eu iniciei minha formação de mestrado na USP, sob a orientação do Júlio Simões, e desde então a Bibi esteve presente, acho que nos momentos mais importantes da minha formação de pós-graduação, e depois, né, foi minha supervisora de pós-doutorado, e eu tive a honra de me tornar sua colega no Departamento de Antropologia da Unicamp. Então, são mais de 15 anos nos quais eu aprendo com a Bibi a cada encontro, e durante toda a minha formação, me pareceu sempre uma enorme responsabilidade apresentar um trabalho que ia ser comentado pela Bibi, porque eu sabia que ela ia ser rigorosa. E, ao mesmo tempo, era uma responsabilidade, mas uma satisfação muito grande, porque ela reenquadrava com uma sagacidade única os problemas de pesquisa que eu me colocava. Então, foi com a Bibi e com toda uma geração de docentes que investiram nesse campo de estudos de gênero e sexualidade que eu aprendi essa mescla de generosidade e de rigor no diálogo intelectual e na construção de uma agenda coletiva de pesquisa. Por isso, me parece aqui muito importante ressaltar o papel que a Bibi tem desempenhado na consolidação, na manutenção, na renovação constante desse vibrante campo de estudos de gênero e sexualidade no Brasil. Ao mesmo tempo, eu queria dizer que essa contribuição é a cara da Unicamp, é a cara do seu departamento de antropologia e do PPGAS, que se inserem no cenário da antropologia nacional com pesquisas muito inovadoras. Do ponto de vista da minha trajetória pessoal, eu me sinto absolutamente devedora dessa geração de professoras e professores que ensinou a mim e a muitos dos meus colegas a pesquisar com rigor e com liberdade. E por isso também eu sou enormemente grata a eles e a você, Bibia. Quando eu me vejo, né, quando eu vejo o meu trabalho, eu reconheço a marca da Bibia em inúmeros aspectos. Mas tem uma coisa que eu queria destacar dessa marca, que tem a ver com uma certa maneira de pensar os processos sociais que estudamos, sempre muito arrojada e perspicaz, né, uma maneira de pensar esses processos que recusa saídas fáceis. Né, isso já estava presente em Cenas e Queixas, o livro publicado em 1993 como resultado da pesquisa de mestrado da Bibia, e que hoje é espantosamente ainda atual. Né? Lá no final do livro, ela já escrevia, vou citar a Bibia, que é preciso se indignar e se contrapor à violência, mas não tenhamos a ilusão de que o caminho mais profícuo parta da pressuposição de uma dualidade entre vítima e algoz, em que o primeiro termo esteja associado à passividade, ausência de ação, e o segundo a uma atividade destruidora e maniqueístamente dominadora. Então, essa recusa a explicações imediatas dos desafios colocados a nós, antropólogas, sobre como as relações de poder e desigualdade perpassam a vida social, apareceria ainda em outros trabalhos seus, né, uma marca da Bibia, como em sua tese de doutorado, que depois se transformou no livro Viração. Então, antes que eu acabe aqui meu tempo, né, desde um ponto de vista muito pessoal, agora eu queria sublinhar ainda uma contribuição da Bibia que influenciou a minha própria sensibilidade analítica como pesquisadora. Trata-se, então, de uma maneira de pensar consumo e mercado desde uma perspectiva produtiva, ou seja, desde o papel que as práticas relacionadas a essas esferas da vida social desempenham na produção de sujeitos, de categorias, de identidades. Como a Bibia mesma afirma no seu livro Prazeres Perigosos, é que eu vou citar ela novamente, não resisto, nesse cenário, o do mercado, reúnem-se experiências que alternam de modo intrincado esforços de normatização e de mudança de convenções sobre sexualidade e gênero. Tal complexidade não deve ser tratada, acredito, a partir de uma abordagem vulgarizada do marxismo que apenas denuncia de forma maniqueísta as desventuras alienantes e instrumentalistas do mercado. Então, como em Cenas e Queixas, aqui a gente também vê a Bibia recusar maniqueísmos e ultrapassar a denúncia em favor de uma perspectiva antropológica sobre o mercado e o consumo.
Eu tive a imensa sorte de que os nossos interesses sobre mercados e consumo convergiram em dado momento. E esse diálogo de anos imprimiu uma marca muito forte sobre o meu trabalho, na direção desse entendimento sobre o universo do mercado e do consumo como cenários para o exercício da agência, ainda que aí operem, sim, forças normatizadoras. Eu poderia ainda trazer inúmeros exemplos, né? Eu tenho certeza que, assim como eu, muitos colegas teriam muito mais a dizer sobre a Bibia, mas o tempo é curto, né? Eu preciso encerrar por aqui, eu vou ficando por aqui, mas quebrando o protocolo, eu vou aproveitar para mandar um enorme abraço para você, Bibia. Estou morrendo de saudade de encontrar contigo, porque além de todas essas trocas intelectuais, são sempre também encontros muito gostosos, a gente sempre se diverte muito juntas. Então, por tudo isso, também meu muito obrigado. Um abração para você e um beijo. Bom, gente, primeiro eu gostaria de agradecer muito a comissão organizadora, a Carol Parreiras, a Suzana Durão e, claro, agradecer sempre ao apoio da Secretaria de Eventos do IFISH, na figura do Ricardo. É uma grande honra estar aqui para falar um pouco sobre o legado da Bibia, né, particularmente para o olhar dos estudos urbanos, né. E aí eu queria começar só fazendo algumas questões, né, porque eu acho que a grande contribuição da Bibia, ou de modo mais evidente, né, para os estudos urbanos, particularmente para a antropologia urbana ou sobre territorialidade, sobre cidades, né, começa no Viração, assim, né, de modo mais evidente, né, onde a Bibia olha para como os meninos estão circulando pelas tramas institucionais, como os meninos estão circulando pelos aparelhos e instituições que enredam essas tramas, né, pensando em como a trama institucional está distribuída pela cidade. E nesse sentido, eu acho sempre imprescindível destacar como a cidade passa a ser acionada nas análises da Bibia, não como um cenário, né, onde as relações entre meninos nas ruas e os agentes das instituições, bem como a própria pesquisadora, né, eu acho que isso é importante da gente frisar também, se dá. Mas antes, aqui, nas análises da Bibia, a cidade é integrada como um elemento central para a produção da diferença, ou do olhar para as diferenças, né. É nesse sentido que eu acho que o livro da Viração, da Bibia, que é um livro de 2000, tem alguma coisa de vanguarda dos estudos sobre cidades, né? Tanto no bojo das ciências sociais, como na própria antropologia urbana, que é o olhar para a cidade a partir dessas fronteiras da diferença. E aí eu acho, vou fazer uma correção, que a Bibia não falaria tanto em fronteiras, como ela falaria talvez em limites ou limítrofes, né? É algo que ela vai desfiar com muito mais força e de modo muito acurado no seu último livro, de 2016, Prazeres Perigosos, no qual a noção de limite é imbricada inescapavelmente, como não poderia deixar de ser na produção da Bibia, a produção normativa da sexualidade. Então, em Prazeres Perigosos, a cidade aí é articulada analiticamente na medida em que mercados específicos de sex toys e serviços sexuais ocorrem no âmbito das fronteiras dessas diferenças das cidades. E aí eu acho que é uma cartografia que se faz pelas relações normativas da sexualidade e logo seus limites, né? Tensionados, organizados, intersectados, claro, com as relações de gênero e classe, né? Como classe é muito central na produção da Bibia. E, claro, classe, no Brasil, sempre relacionado com territorialidades que também são atravessadas pelas diferenças de raça, né? Mas eu chamo atenção para isso, para mostrar um fio condutor que me parece estar na obra da Bibia, em suas análises sobre as cidades, principalmente, mas não só, desde Viração, né? E eu acho importante sublinhar como esse olhar para a cidade nos trabalhos da Bibia ecoa ou se vincula com a obra do Néstor Perlonger, O Negócio do Michê, que é um trabalho magistral da antropologia urbana, ou dos estudos sobre as cidades, e que a Bibia desenvolve com uma sofisticação
sem o anúncio necessariamente dos mapas da cidade, ao mesmo tempo em que caminha por eles, né? Então, e aí não é à toa, eu acho importante também destacar, como os trabalhos sobre que tem esse olhar para a cidade, né? Desde o Néstor Perlonger, até um dado momento da história das fronteiras disciplinares das ciências sociais, foram, inclusive, deixados à margem, né? Foram marginalizados nas fronteiras disciplinares dos próprios estudos urbanos. E aí a metalinguagem dessa marginalização disciplinar, do olhar particularmente para a sexualidade, diz muito. Nesse sentido, eu acho que vale a pena ver um artigo também muito bonito, que é escrito pela Bibia, conjuntamente com a Regina Facchini e com a Isadora Lins França, que está na revista Brasil, que é de 2016, que se chama Cidade e Diferença. Bem, mas eu estou falando tudo isso para falar um pouco do legado do trabalho da Bibia, né? De como o trabalho da Bibia ele influencia toda uma série de produções, inclusive, claro, não poderia deixar de ser a minha. Eu acho que tem alguns trabalhos que isso estão muito fortes no âmbito dos programas de pós-graduação do IFISH, tanto das ciências sociais quanto da antropologia social. Então, queria destacar, por exemplo, o trabalho da Carol Branco, que foi minha amiga, minha companheira de orientação da Adriana Psitelli, mas como na minha banca, né, a Bibia fez parte da banca, tanto da Carol quanto da minha. E o modo como a Carol também articula na sua tese a sua circulação pela cidade para fazer o seu campo através dos grupos de adictos, né, de adicção, os grupos anônimos, também tem uma grande influência do trabalho da Bibia. Da mesma maneira, eu acho que desde um outro lugar, né, mais pensando a partir também do Viração, mas a partir dessas tramas institucionais, os trabalhos da Larissa Nadar, que olham para como as tramas institucionais vinculadas tanto ao IML, mas também, e aí eu acho que o trabalho da Fabiana Andrade e da Larissa Nadar faz um fio entre Cenas e Queixas e Viração e Prazeres Perigosos, né, sobre como os aparelhos institucionais são espalhados pela cidade, como fazer a pesquisa nesses aparelhos institucionais voltados para a proteção defesa de mulheres vítimas de violência, por exemplo, fala não só sobre a circulação delas na cidade, mas sobre como a cidade acolhe, né, essas mulheres localizadas socialmente enquanto vítimas de violência de gênero, né? E acho que o Julian Simões também faz isso a partir da saúde. Da mesma maneira, acho que a Maísa Fidalgo na sua dissertação de mestrado sobre sex toys também, em Capão Redondo, ou não sex toys, mas lojas, né, de sex shops nas periferias de São Paulo, acho que também está bem articulada, né, com toda a influência do trabalho da Bibia. E aí, para mim, né, acho que a principal influência também está lá no Viração, e quando eu falei como a Bibia caminha pela cidade na sua própria produção etnográfica. Então, a caminhada da Bibia na sua produção etnográfica é o que mais me inspira a pensar a minha caminhada e o meu deslocamento pela cidade para sair de Santo André, onde eu moro, para chegar ao Carandiru, onde eu faço campo, né? Isso eu estou falando particularmente da minha tese de doutorado. E como nesse percurso eu vou atravessando limites de diferenciação e negociando eles a todo momento, e como esses limites falam sobre normas de localizações sociais de classe, de raça, de gênero e, claro, de sexualidade, né? Então, a cidade aí, ela é entramada na minha própria relação com o campo, como não poderia deixar de ser, assim que Bibia nos ensina a olhar para o campo das cidades, né? Também um pouco aqui brincando com o título, que nos provoca a pensar os legados e a influência dos trabalhos dessas antropólogas tão importantes para toda a produção antropológica brasileira, né? E aí eu acho que a Bibia, ela vai além da antropologia urbana nesse sentido. Ela vai para um olhar de como
a etnografia, ou as etnografias, são atravessadas pela cidade, né? E um olhar de territorialização das relações. E aí, nesse sentido, mais uma vez, só para terminar, que eu acho muito bonito destacar esse jogo entre viração e prazeres perigosos, né? Mas é isso. Por fim, só dizer que a Bibi foi minha professora, membro da minha banca de defesa, e a minha formação é muito influenciada pela Bibia, tanto do seu olhar generoso, né, para o que tem sido produzido no Brasil, e instigador, com provocações, perguntas sempre muito provocadoras, e ao mesmo tempo carinhosas. Então é isso, uma bela homenagem e merecida à Bibia Gregori. Muito obrigada. Olá, para mim é um prazer enorme, uma honra, na verdade, estar aqui prestando um pequeno depoimento, uma pequena homenagem à Bibia, né? Bibia é uma marca importantíssima da minha própria trajetória, da minha carreira. Nós nos conhecemos em 2003, quando ela foi minha professora, ainda na graduação, na Unicamp, professora de pesquisa antropológica. Eu fui procurar a Bibia e depois para orientação, por indicação da Guita. E desde 2003, então, 18 anos, a gente completa em novembro desse ano, a Bibia está na minha vida, foi minha orientadora de monografia de conclusão da graduação, de mestrado, de doutorado, e por isso mesmo uma marca importantíssima da minha trajetória, né? Não haveria nada do que eu produzi passe ileso ao quanto eu aprendi e ao quanto a Bibia foi generosa nesses muitos anos, né? E, na verdade, é sempre muito difícil falar dessas relações, eu não acho que é nem um pouco fácil, né? Eu me torno sempre muito emotivo em outros momentos que eu pude falar um pouco sobre ela, mas eu gostaria de chamar a atenção para 2 pontos principais. O primeiro deles é a generosidade da Bibia, né? A Bibia sempre esteve presente, foi uma orientadora absurdamente presente, não só enquanto no trabalho intelectual, na leitura do que a gente produzia, mas também como na nossa vida pessoal, como amiga e tudo mais, né? Isso eu acho muito importante, eu acho que ela sempre intercalou muito bem essas posições e sempre pensar em todos nós para muito além daquilo que a gente fazia academicamente, mas enquanto sujeitos muito mais complexos do que isso, né? E por outro lado, o outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção em relação ao próprio trabalho da Bibia, que é muito importante na minha trajetória, né? Eu acho que partilhei com ela, inclusive, partes dos campos de pesquisa, principalmente nas pesquisas que ela desenvolveu mais recentemente, mas a Bibia é fundamental para os estudos de gênero e sexualidade no Brasil, para além do que ela foi importante no meu trabalho. E, especificamente, eu gostaria de falar do Cenas e Queixas e do Prazeres Perigosos, né? O seu primeiro livro e o último livro. O Cenas e Queixas, que sem dúvida é uma marca nos estudos de violência e de violência doméstica, sabemos disso, né? O quanto esse livro, que é fruto de uma dissertação de mestrado, é vigoroso, o quanto ele nos faz repensar uma série de categorias que estavam sendo utilizadas até aquele momento nos estudos que vinculavam gênero e violência, né? Principalmente quando ela coloca em questão, a partir dessa pesquisa no SOS Mulher, as posições muito demarcadas de algoz e vítima, né, mostrando quanto as relações são muito mais complexas. E, mais recentemente, o que é a livre docência vira o livro Prazeres Perigosos. Eu tive a honra de poder acompanhar muito desse processo, de ter lido em primeira mão alguns dos capítulos que viraram a livre docência, de participar da montagem do memorial, né? Então, eu já era orientanda nessa época. Mas no Prazeres Perigosos, o quanto o trabalho da Bibia é inovador e importante para a gente pensar a relação com os objetos, as relações de sexualidade que envolvem também toda a parafernália do BDSM, né, e que colocam em questão também esses muitos limites, que ela vai dar um nome, inclusive é um conceito amplamente utilizado por todos nós, que é o de limites da sexualidade, né, pensando aquilo que ela traz muito da ideia de prazer e perigo, que está na Carol Vence, mas que ela faz uma releitura a partir dessa pesquisa
com sex shops e em plays BDSM, né, nesses locais de prática do BDSM, e que pensa esse limite entre o que é consentido, o que não é consentido, o que é dor e prazer, o que é violência, o que não é violência, né? E, Bibia, deixo aqui meu abraço, que eu adoraria que fosse pessoal. Estamos aí juntas com uma série de projetos ainda, o que me deixa mais feliz ainda, e hoje poder trabalhar com você, hoje em outro momento da minha carreira, você em outro momento da sua carreira também, de ter recentemente trabalhado com você na organização da Reunião Brasileira de Sociologia, durante a sua presidência da ABA. Foi um prazer, continua sendo um prazer trabalhar com você. Eu espero que os planos que nós temos nesse momento seja apenas o início de muita coisa aí que vem pela frente, não é porque você está aposentado que parou, né? Sabemos disso. E é isso. Obrigada por tudo, Bibia. Obrigada pela generosidade, pelo afeto e por ter sido uma marca tão importante na minha vida e na minha carreira. Um beijo.